PC Gamer de 4 litros e o processo de construção. Vamos lá, pessoal. Chegou a hora de apresentar meu mini PC. O gabinete dele é feito todo em acrílico. A gente tem aqui como placa de vídeo um RTX 4060 da Zotac Solo, uma única ventoinha. E a gente tem um processador Ryzen 5 5600. Foi montado em cima de uma placa Mini TX da ASRock. Então a ideia era ter um PC muito compacto, tá? Então ele também foi montado de maneira toda vertical para ocupar pouco espaço numa bancada, né? Então essa partezinha aqui de baixo ela é bastante estreita e fina, que a gente chama de footprint. Então um footprint mínimo, que a ideia era montar como se fosse um console, né? Perto da TV, de uma multimídia, e assim não ocupar muito espaço. Então veja como eu consigo trabalhar apenas com uma mão, tá? De bastante leve, e não ocupa espaço em cima da sua mesa, da sua escrivania, onde for que você queira colocar, tá bom? Então essas são as peças principais. Aí eu tive que comprar algumas coisas de maneira acessório. O buzzer eu comprei em separado. Tem um cabo riser aqui do PCI Express, tá? Essa fonte em particular aqui é bastante interessante, a gente chama de Pico PSU. Então só isso daqui é a fonte, tá? E aqui tem uma entrada que ela é de 12 volts, tá? É corrente contínua, não é alternada 127 ou 220 volts. Eu tive que comprar também esse conjuntinho de chicotinho, né? Que tem a luz de energia que está acesa, a luz de antigo HD, no caso SSD agora, tá? E os botõezinhos de power, que eu deixei aqui, e os botãozinhos de reset. Nunca fiz o acabamento, eu acho que não vou fazer, eu até gosto de algo bastante rústico. E ficou bastante interessante, essa Pico PSU é muito pequenininha, é bastante robusta, diz que aguenta aí uns 450, 600 watts. Já até me esqueci, eu comprei umas 2, 3 dessa. Mas esse PC aqui não passa de 280 watts na tomada, né? Então, internamente consome bem menos. Eu até pensei que eu podia comprar os chicotes dele negro, mas dessa cor prateada, metálica aqui ficou boa, tá? Então, vamos falar um pouquinho, talvez aí começar pela parte de energia. Voltando para a parte de energia, que é nesse conectorzinho aqui, vai aqui, chama o XT60, que em teoria é um conector que pode passar até 60 amperes. No momento eu estou utilizando esse tipo de fonte aqui, tá? Então, se eu não me engano, é uma fonte de servidores HP, chama formato SF, tá? SFX. Então, ele é movido por uma ventoinha aqui, PFC ativo, diz que é 80 Plus Platinum, acredito que seja, eu tenho notado uma certa eficiência. E se aí a gente olha que ele tem duas saídas positivas, duas saídas negativas, a gente acaba utilizando apenas uma, tá? E aí tem a entrada aqui, 127, 220 volts, e a entrada que vai ali no PC, tá? A gente consegue conectar aqui. Por que eu não gosto dessa abordagem aqui? Por causa dessa ventoinha aqui, que ela faz barulho, depois vocês vão perceber, é um PC bastante silencioso com essas duas ventoinhas, são as únicas que tem. Mas eu já vi pessoas, vídeo de internet, pessoal trocando por, sei lá, uma ventoinha da Noctua que deixa mais silenciosa. Mas é uma fonte muito boa, porque em teoria ele aguenta 550 watts no máximo, então é muito mais do que eu preciso. Aguenta picos, né, que esse computador dá, então ele nunca desliga. Mas inicialmente eu comecei com esse outro conjuntinho aqui, tá? No caso aqui são duas fontes, depois eu vou mostrar a Pico PSU que se encaixa nele, fiz toda a conexão aqui que vai na entrada, né? Que aí sai uma tomadinha simples como essa daqui. E esse modelo aqui em particular, cada um desses blocos aqui
fornecem 300 watts, né? E eu comprei esse justamente porque ele aceitava os dois tipos, né, de voltagem de entrada, de 100 a 265 volts. Esse cara aqui, basicamente, ele transforma a corrente alternada em contínua 12 volts. Até onde eu entendi, é muito utilizado em iluminação de jardim, de LED. Eu gosto bastante, a construção dele é bem bonita. É um alumínio aí com a pintura eletrolítica azul. E ele usa a própria carcaça para dissipar o calor. Então não tem ventoinha, é fanless. Não faz barulho, assim, muito silencioso. Então quando você está de noite, você fica ligado, isso aqui não faz barulho. Essas ventoinhas aqui também praticamente não faz barulho nenhum. Então fica bem silencioso. Ao contrário daquela ali que faz o barulhozinho, né, daquela fan. É a única coisa que é perceptível quando tá de noite e a gente tá num ambiente bem silencioso, não se nota. E aí a diferença aqui, vocês veem que sai 4 fios e eles entram e ele distribui em 2, tá? Então, isso aqui foi baseado na Pico PSU, que eu já vou mostrar já, né? Que ela tem 2 entradas. Eu gostei porque aí distribui-se menos a corrente, né? Em cada um dos fios. Esses fios, por exemplo, aqui, 2,5, né? Comparado a esse que eu coloquei na outra aqui, se eu não me engano, eu comprei com 6 milímetros, 6 ou 4 milímetros, acho que 6 milímetros. Mas foi o cálculo que eu fiz, porque imagina, puxar 300 não vai, mas tipo 240 watts, né, para essa fontezinha, vai estar passando 20 amperes aqui dentro, né, 20 amperes, digamos. O PC a gente não usa 240, eu sei que ele já chegou a 280 watts puxando a tomada, mas digamos que aqui esteja passando 240 para facilitar os cálculos, é 20 amperes, tá? E nesse caso seria dividido, né, 10 amperes para cada lado, então já dá uma distribuição, né? O meu medo maior era nesses conectores aqui, né? Ou nesses aqui que eu comprei, coloquei, são conectores do tipo Helios, tá? Então, para tentar diminuir qualquer problema, né, de aquecimento, superaquecimento nos conectores. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo da Pico PSU que eu estava falando. Comprei tudo na AliExpress, tá, pessoal? Essa aqui é uma Pico PSU. Ela tá marcada como 450 watts. Aquela que tá ali dentro, acho que é 600, tá? E depois eu posso confirmar. Então, veja como é muito pequenininho, né? Basicamente, a fonte ela tá em cima do conector de 24 pinos, né? Então, é bastante simples. Aí a gente tem um chicotezinho saindo para a entrada de 12 volts. Então, daí que tá, porque eu tinha falado que são 2 caras, né, na entrada. E aqui, ó, já soldado nela, a gente tem o conector 8 pinos, 12 volts para a CPU, tá? E um outro conector PCI Express. E aí ele tem a adaptação, né, de 6 pinos para 8 pinos, né? Nessa minha placa é sempre 8 pinos, então eu uso assim. E é igualzinho, tá? O que tá ali dentro também é dessa maneira, sai esses 2 chicotes. A única diferença é que ele entra só com um único chicote. E os dois, eles têm esse conectorzinho aqui, onde você pode encaixar saídas de energia adicionais, tá? Eu vou pegar aqui do lado. Então, basicamente é isso aqui, ó. Esse conectorzinho aqui. E aí ele sai alimentação de energia para cabo SATA, por exemplo. Então, se vocês notarem, eu comecei com isso daqui, né? Até porque eu usava com aqueles tijolinhos, né? Que é fanless. Mas a cor não fica muito bonita lá dentro, né? Ficava bastante destacado esse amarelo aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se também está aqui. Esse daqui é do outro... da outra Pico PSU que está instalado. Então, a mesma coisa. Aqui, no caso, tem só um para alimentação SATA. Você vê que não segue o padrão da cor ali, fio metálico, né? Então, já era talvez meio que esperado não utilizar, tá? É engraçado falar dessa fonte aqui, que apesar de se ter 2 conectores, eu até pensava em dar uma enganada aqui e utilizar um único tijolinho desse
derivar e puxar todos os fios daqui, porque tem 4 saídas em cada um, mas de alguma maneira ele detecta, tá, que tem um curto, né, no fio perto, e aí ele não liga, tá? Eu já tentei ligar só com um lado também, apesar de que aqui na ponta ele tá em curto, e eu não sei como ele faz essa distinção, ele não liga, tá? Vocês veem aqui que tá em curto, né, esses fios de entrada, mas ele não liga, ele de alguma maneira consegue detectar que a fonte é a mesma, tá? E ele não liga. Eu achei bem interessante também, utilizando o mesmo material, o mesmo conector, eu cheguei a testar, sai exatamente a mesma potência de cada lado, então tá bem distribuidinho. Por que eu parei de usar esse cara, né? Ele já ficava meio que no limite, os capacitor deles são bem pequenos, tá? E eles vão perdendo um pouco a eficiência através do tempo. Então, às vezes, quando dava um pico, até mesmo em baixa carga, eu sei que essas fontes chaveadas costumam, né, ficar dando um pico, e aí ele desligava. Aí eu parei de utilizar, mas é uma pena, porque era um sistema que funcionava muito bem. Até pensei talvez em trocar por capacitores maiores, mas o espaço aqui é bem pequenininho, então eu acabei desistindo. Talvez, quem sabe, um dia eu retome esse projeto. É engraçado que isso aqui fica bem quente, mas bem quente mesmo, tá? Essa carcaça aqui, mas sem problemas com o superaquecimento. Mas é algo assim que me deu uma pena mesmo. Bom, tem um adaptadorzinho aqui, tá? Caso, por exemplo, se nesse sistema aqui eu quisesse dividir para a carga entre os fios, né, para não sobreaquecer, acabei nunca utilizando, comprei o adaptador, acabei nunca utilizando. E eu falei assim que foi perdendo, né? Hoje a gente está em abril de 2025, eu comprei esse PC aqui e montei ele em setembro de 2023, então já faz quase 2 anos, né? Então é isso que eu fui percebendo ao longo do tempo. Deixa eu limpar aqui a bancada. Então, ainda falando da parte de energia, eu comprei aí no AliExpress mesmo, né? Acabei comprando 3 desses chicotes, que basicamente são esses adaptadores, né, de gabinete. Então aqui tem os 2 botões, né, de power e reset, e as luzes de HD e de PC ligado, né? Então bastante simples, foi o que acabou vindo 3 assim, comprei no Mercado Livre mesmo, tá? Coloquei um ali dentro, como esse fio é muito grande e eles vêm todos grudadinhos, eu acabei separando ele, abri o chicote, fiz umas emendas bastante feias, até diga-se por sinal aqui com fita isolante. O ideal é o quê? Que esses fios aqui fossem bem emendados, que seguissem o padrão aqui da cor prateada negra, mas enfim, não atentei muito para a estética, né? Tivesse as capinhas, né, para fazer o acabamento na ponta, né? Perceba que eu acabei até anexando, né, esses botões aqui com fita dupla face, né? Mas funciona. Aqui eu nem precisei colar em nada. A própria pressão, atrito deixa eles grudados contra o painel frontal. Então deixa bastante visível o que está acontecendo com o PC. Bom, eu também acabei comprando o buzzer em separado no Mercado Livre. Eu comprei 4, imagina um conjuntinho de 4, né, para aproveitar o frete. Mas o primeiro já veio queimado. Aí eu usei o segundo e acho que tanto ele ficar batendo ali, ele já soltou a solda, teria que ressoldar aqui. Então, tá o terceiro aí. Então, de 4 eu tenho 2 funcionais, ainda preciso ressoldar o outro. Falando desses conectores, eles vêm muito com um conector barril metálico. Não fui muito feliz, tá? Eles costumam sobreaquecer. Eu fiquei pensando em vários outros tipos. Eu cheguei a comprar aí no AliExpress, né, conectores desse tipo aqui. Comprei vários também. Assim, são coisas que para aproveitar o frete você acaba comprando mais. Mas no final não fui muito feliz com o resultado. Eles também sobreaquecem, são muito grandes para o que propõe. Então, basicamente, ele tem um macho e um fêmea. E as entradas são feitas por aqui. É muito pequena essa entrada e sobreaquece, tá? Não serviu para esse projeto. Passar 10 ou 20 amperes aqui, no caso, por exemplo, daquela outra fonte aqui, sem condição. Também comprei no AliExpress esse outro modelo aqui,
tá? Esse é mais fraco ainda, você pega assim na mão, praticamente não tem peso. Então a gente vê aqui o formato, mas muito pequenininho também o tipo de conexão aqui dentro, então não adianta também. Então o que funcionou para mim foi utilizar esses conectores XT60. Até onde eu entendo, eles são utilizados em aeromodelismo. O pessoal que mexe com esses aviãozinhos usam muito esse tipo, né? Ele tem esse nome aí XT70 até padronizado, mas eu não, em teoria seria passar 60 amperes, tá? Aguenta bem, tá? É bem difícil de abrir e fechá-lo, tá? Você vê que é bastante robusto a conexão ali dentro, então parece que cumpre o que promete. O que é bastante chato é a maneira como é feita a solda aqui, tá? Eu tive bastante dificuldade para a solda ficar bem firme. Desse lado aqui é até mais profundo. Agora, esse outro lado aqui, ele é bastante raso e me deu uma certa dificuldade. Eu já tinha o ferro de solda, tive que ir atrás de fluxo e de, como chama? Pasta para soldar, né? Para ver se ele derrete melhorzinho. Aí só no final eu refiz alguns caras com essa pasta para soldar e aí ficou melhor, tá? E aí eu não tive mais problemas de desconexão nesses caras aqui. Então ficou bom. A gente olhar aqui. Dependendo do que for, às vezes fica exposto, mas no caso aqui tá. Até que tá bem feito, viu? Até que tá bem feito. Então, vamos passar para outras partes de conexão. Bom, eu comprei no AliExpress também um cabo riser. Na verdade, esse aqui foi o primeiro que eu comprei. É engraçado porque ele fala double inverted, né? Então, se a gente olhar aqui, ele é invertido. Aqui tem o formato reto para frente, o formato 90 graus e o invertido 180 graus, que é esse aqui que eu comprei, tá? Ele é invertido aqui tanto na entrada quanto aqui na saída para a placa de vídeo. Eu achei super interessante a maneira, os parafusinhos aqui para como conectar. E é exatamente esse tipo de modelo que está ali dentro, tá? Do PC. Só que a diferença, eu comprei esse cara aqui muito comprido, tá? E esse aqui, se eu não me engano, era de 16 ou 15. Né? Esse era de 18 centímetros. E o que está ali dentro eu acabei comprando de 13, né? Que ficou melhor. E esse aqui é um cabo bastante robusto, não dá muito para trabalhar com ele se não compra do tamanho correto. Então aqui eu perdi um valor... É caro, viu, esse cara aqui. Eu dei muita preferência, porque tem muito cabo Razer que é 3.0 e daqui é 4.0. Então ele é bem grosso, tá bem robusto, é difícil de malhar. Não é tão maleável, né? É difícil de trabalhar com ele. E eu acabei ficando. Teria que vender ele, não sei se eu vendo junto com o PC como brinde ou tento vender de maneira individual, mas tá aí, 2 anos parado. Então não é muito fácil depois de vender. A gente perceber aqui também no PC, a gente olha aqui como é que tá a parte de trás, né, da placa de vídeo. Ela não tem armação, tá? A armação tá aqui na minha mão, ó. Eu retirei. Eu notei que não foi necessário, tá? Mantê-la e deixei assim exposto. E essa talvez foi uma das melhores ideias na hora de montar esse PC. Vou falar mais a respeito disso. Então, antes de entrar lá dentro da parte do PC, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu trouxe a caixa do meu Ryzen, né? Eu tinha a opção de comprar o 5.600 no AliExpress, estava uns R$550. Eu comprei aqui no Brasil por 800 porque eu queria que viesse com o cooler, né? Você vê que a parte do processador é só isso aqui, bem pequenininho, né? Em relação ao cooler. Eu cheguei a utilizar ele um pouquinho antes de eu saber exatamente como que ia ficar, né? Então, basicamente, é um bloco totalmente de alumínio. Eu cheguei a retirar essa parte aqui, ó. Essa parte que protege a hélice, né? E que realmente dava uma certa altura para deixar um pouquinho mais baixo esse perfil. Mas eu acabei não gostando muito da altura que ficou. E depois eu acabei partindo para esse cooler aqui. Eu vou falar mais ou menos dos modelos, vou tentar apresentar as fotos. Que ele é mais baixo. Então eu
eu acabei não utilizando, então acabei pagando e não utilizando e vai ficar aqui parado esse cooler aqui. Então, falando aqui um pouco do PC, então ele foi realmente feito assim, para ele ser bastante verticalizado, para ocupar pouco espaço na bancada, né? Porque a parte que vai de ocupar de maneira aérea o espaço, né? Não incomoda tanto. Só que ele ficou um PC bastante estreito, tá? Então eu sempre fiquei com muito medo dele tombar, né? Alguém bater, esbarrar nele e ele cair nessa direção. No final acabou ficando bastante estável, né? Eu ficava com medo daqui de ficar as bordas arredondadas e ele não ganhar estabilidade, né? Então na época eu até pedi pro artesão que fez para mim esse gabinete sob medida, né? Deixar essas duas placas e eu até pensava em colocar ela assim, tá? E travar ela com parafuso aqui, e aí realmente ele ia ficar muito mais estável, né? Ele não penderia. Eu poderia colocar dos dois lados ou só de um lado. Então, por exemplo, se a ideia fosse tipo ficar dentro de uma estante e eu fiz todos os conectores para esse lado, né? Que minha intenção realmente era trabalhar com o gabinete exposto. Então essa parte seria a parte da frente, né? Pasmem. Então, tanto é que o botão de power ficou aqui para frente. Então aqui sairia colocaria, né, a saída de vídeo para TV, né? Então os conectores aqui de Wi-Fi, mouse, teclado, controller também ficaria voltada para você que está ali na frente da TV. E esse cara, para não ficar visível aqui na frente, né, ele iria lá, que seria a parte de trás, né? Então ele ficaria escondido lá, daria estabilidade. Nunca foi necessário, tá? Então, mas eu fiquei aqui com essa espera, né, com desses dois filetes aqui. Mas por sorte a gente conseguiu um cara bastante estável, tá bom? Vamos fazer a medida desse gabinete. Então a gente tem aqui 6,5 centímetros de espessura. Vou trabalhar de frente aqui. A gente tem 19 de largura e 33 de altura, como se pode ver. Então, no final, isso proporciona pra gente um gabinete com 4 litros, tá, de volume externo, internamente até é menor, porque essas placas aqui são de 3 milímetros. O que eu errei, assim, de maneira grosseira, tá? Eu acabei deixando 1 centímetro sobrando a mais, tá? Essas coisas não são muito intencional, por causa que eu tinha muitas dúvidas, muitas coisas que estavam ocultas, né? E eu queria minimizar, não perder a primeira peça, né? Ter que repetir com uma segunda peça. Então, acabei deixando alguns lugares um pouquinho maior. Então, aqui podia ser 32 centímetros. Originalmente, como a Mini TX é 17 por 17, né? Eu queria deixar meio centímetro para cada lado, seria 18, né? Mas acabou ficando com 19. Esse aqui foi talvez um erro mais grosseiro e a altura não tinha muito o que fazer, era 6,5 mesmo, tá? Mas nota-se que internamente perdeu bastante espaço, tá? Então, bom, esse lado aqui que eu falei, eu tenho quase um dedo sobrando, né? Poderia ter se economizado. Aqui embaixo, né? Tem muito espaço aqui, tem muito espaço, né? Essa parte aqui também poderia ser aproximada, a placa de vídeo podia se aproximar um pouquinho mais aqui da entrada, então já diminuiria. Se olha aqui a parte de trás, sobrou muito espaço, né? Tem quase 1,5 dedo, 2 dedos, né, de espaço aqui para trás. A parte da frente está encostada, mas a parte de trás sobra-se bastante. É uma área não utilizada, né? Então acaba ocupando volume. Mas a intenção também não era fazer o menor PC do mundo, tá? Aqui também sobrou meio dedo. E aqui meio dedo também. Mas a gente conseguiu algo bastante compacto. Então, vamos falar um pouco da estrutura desse gabinete. Ele vem com 4 saídas de vídeo, sendo delas 3 DisplayPorts, tá? E essa aqui, a segunda, HDMI. Então perceba que a entrada, desculpa, essa ranhura, essa abertura aqui do gabinete, acabei não utilizando essa última. Na verdade, eu não sei porque tem tanta saída. Para mim, bastaria apenas um DisplayPort e um HDMI.
Mas eu não queria deixar essa abertura chegar aqui muito próximo, né, que ia fragilizar a estrutura. Então, de certa maneira, eu acabei priorizando, né? Na hora que eu estava montando o molde em papelão, eu vi que essa estrutura ficava muito fina aqui, né? Então, não tinha muita massa para aguentar a estrutura. E ainda mais a parte de baixo, onde ia aguentar todo o peso, né? Ela não podia ficar maleável. Então, eu decidi matar essa porta aqui, né? Deixei até um pouquinho de espaço por causa do conector, talvez fosse conectar esse cara, mas nunca vai conectar, né? Na verdade, só uso essas duas aqui, DisplayPort e HDMI, né? E aqui tem a saída, né? Bem na área do cooler, tá? Bem na área do cooler. Então, aí eu fiz um buraquinho aqui para sair o chicote de entrada de energia, 12 volts, e o botãozinho de power aqui. Então, eu fiz aqui essa abertura para onde sairia a saída, a parte de trás da placa de vídeo. Eu até acabei colocando o I/O Shield, eu não ia pôr, ia deixar totalmente aberto, até para sair ar por aqui, mas no final eu acabei decidindo colocar, tá? E aqui em cima também, seguindo essa mesma questão da infraestrutura, foi uma das melhores coisas que eu fiz, né? Porque se eu quisesse deixar aberta essas saídas aqui de vídeo da placa de vídeo, né, que é HDMI e DisplayPort, eu teria que deixar o acrílico até aqui, né? Então ficaria muito fragilizado a estrutura e não faz sentido, né? Eu nunca vou utilizar essas saídas, tá? Eu já fiz o projeto utilizando a placa de vídeo. O meu processador não tem, não é uma APU, não tem um processador gráfico lá dentro, então eu não vou utilizar, né? E a maneira como esse gabinete foi feito, ele é ad hoc, né? Ele é só para essa placa de vídeo e é para usar com placa de vídeo, então não faz sentido realmente. Então foi algo que eu demorei para me tocar e que valeu muito a pena, né? Inutilizar tanto essas portas aqui de cima quanto as de baixo, tá? Aqui, se a gente notar, esse I/O Shield encaixou perfeitamente aqui na parte de cima. Aqui na parte de baixo, não, meio milímetro. Na hora que eu fiz o molde em papelão, eu até previ esse meio milímetro para dobrar. Só que o artesão disse que ele não consegue dobrar, né? Ele precisa de um certo espaço. Então aqui, na verdade, foi só feito o corte, né? Então acaba ficando uma fresta, né? Entre as duas partes, mas não tem problema, né? No passado eu cheguei até a pensar em deixar sem esse escudo metálico, né? Então, sem problema. Olhando o outro lado aqui do gabinete, ele é todo... inicialmente ele era planejado para ser todo fechado, mas eu tive que abrir aqui, tá? Quando eu não abri aqui, acumulava-se muita ar quente, tá? Então essa saída aqui foi essencial, foi algo que eu percebi que na hora que eu abri essa janela no molde de papelão fez toda a diferença, tá? E atrás não tem abertura nenhuma, tá bom? Falando da parte da frente, né? Então a gente tem dois círculos, né? Que corresponde à entrada de ar, tá? Então a entrada de ar é tocada apenas pela fan do processador e pela fan da própria placa de vídeo. São fãs de tamanho até tradicional, tá? Essa aqui de cima tem 8,5 cm e a de baixo 9 cm, um pouquinho maior. E aí eu fiz a abertura aqui de maneira a seguir esses diâmetros, né, das ventoinhas. E faz todo sentido porque essas duas ventoinhas pegam o ar mais frio possível, né, o ar do ambiente. Geralmente no gabinete fechado, elas pegam o ar que já está circulando ali dentro, que pode estar morno, levemente aquecido, mas nesse caso não, ele pega o ar 100% puro, 100%, como eu posso dizer, nivelado, né, a temperatura do ambiente. E a ideia toda sempre foi essa, né, que o ar entrasse por aqui e saísse por essas laterais. Então, se a gente notar, é todo vazado, né, ficou aqui deixa eu até lembrar aqui dessa medida, eu acho que era para ficar meio centímetro de cada lado, esse lado ficou com 1 centímetro, o outro lado ficou com 1 centímetro também, mas originalmente era para ficar com meio centímetro de cada lado, como eu falei, acabou ficando sobrando um pouco, né? Então ele é todo aberto, né? Todo aberto até lá embaixo, ó, né? E aqui segue a mesma ideia, né? Então esse gabinete ele é feito de duas partes, né? A base, a parte lá de trás e essa tampa, né? Que
que eu acabei fixando aí com parafusos, tá? Então, a ideia é que ele entrasse por aqui e saísse pelas laterais. Isso funciona bem pro processador. Essa parte aqui de cima, principalmente, tem que ficar aberta, né? Por as correntes de convecção, o ar quente sempre sobe. Então, aqui, de qualquer maneira, teria que ter uma abertura. Mas aqui, as laterais é para ir seguindo, né? A maneira como as aletas, né? Do radiador, né? Dos coolers funcionam. Perceber que eles foram colocados, né, as pazinhas lá atrás, elas estão colocadas nessa direção horizontal, tá? Uma coisa que eu não notei na época, mas é muito importante, acontece o mesmo aqui com as Zotac solo, tá? As aletas são nessa direção. Já vi aquelas triple fan, né, que geralmente as aletas são na vertical, essas aqui são nas horizontais e fazem toda a diferença, porque o ar entra aqui, ele não vai nem para cima nem para baixo, ele vai só para as laterais. Então o ar entra para cá e ele é dividido metade para cá e metade para lá. Por essa razão que eu tive que criar tanto essa abertura, que inicialmente era mais por causa dos conectores de vídeo, e essa outra aqui, que é onde recebe o ar. Então o ar entra por aqui e bate nessas laterais. Não foi suficiente essa abertura de 1 centímetro de cada lado para que saísse o ar quente, né? Eu precisei abrir essas janelas aqui. Foi muito importante abrir essas janelas. E ele encaixa direitinho, né, com as aletas que estão lá dentro, tá? Então, o ar sai mais ou menos aqui nessa direção em diagonal para baixo, né? E ficou perfeito, né? Realmente ficou perfeito. A diferença entre, tipo, esse gabinete aberto e aqui dentro com essas janelinhas é praticamente zero. Praticamente zero, nem meio grau centígrado de diferença. Eu vou começar a abrir o gabinete. Então, a gente notar aqui embaixo, ele é preso por esses dois parafusos. E aqui dentro tem apoios, né? São quadradinhos de acrílico. E aqui em cima é por um único parafuso também, tá? E ele é preso em cima desse L. Eu fiz um L de acrílico, né? E colei. Eu me arrependi e falei, naquele momento eu percebi que apenas um parafuso serviria, né? Mas originalmente era para colocar um L de cada lado e parafusar, mas não ficou muito bom, né? Ele acaba tendo um certo jogo aqui, ó, na tampa. Não foi uma boa decisão. Eu falei, criar algo mais simples para abrir, né? Em vez de ter 4 parafusos, eu vou ter 3, né? Não foi uma boa ideia, tá? Então ele ficou com esse joguinho aqui, embaixo não acontece, mas enfim, o primeiro protótipo eu acho que eu acertei bastante. Então vamos lá, eu já desparafusei aqui o gabinete, eu vou levantar. Então essa seria a primeira peça. Você vê que ela é toda transparente. E aí eu fiquei muito na dúvida, né? Eu nunca soube o que fazer com esses adesivos do processador, da placa-mãe. Eu acabei prejudicando a visão e colei, mas ela ficava mais ou menos nessa direção, não tampa muita coisa. E eu coloquei aqui da placa-mãe ASRock, eu coloquei aqui na lateral. Mas fora isso, é tudo transparente, tá? Sem nenhum impedimento de visualizar. Vou deixar aqui de lado. Então, o gabinete aqui ele é inteiriço, tá? Então, a ideia desse PC era só ter a única conexão, né? Que é de vídeo, que vai lá para a TV ou para um PC, né? Um desktop. E a saidinha aqui a entrada de fonte de energia, né? Então, o resto aqui é tudo sem fio. Então, essas aqui são as antenas Wi-Fi. Eu não sei se eles usam essa antena ou internamente ele tem antena Bluetooth, então os periféricos todos podem ser conectados. Esses dongle aqui, USB, nem precisaria, tá? É de um controle remoto e de fone de ouvido. É que ele é naquelas ondas de rádio 2.4 GHz, de maneira que dizem que ficaria mais rápido, mas daria para usar Bluetooth, né? Então seria algo bastante limpo aqui atrás, né? Apenas essas antenas aqui do Wi-Fi. Né? Eu sei que a ASUS tem um esquema de antena que sai aqui uns fiozinhos e aí a torre fica levantada, né? Aqui na lateral. Por sorte, eu consegui esse modelo que já fica aqui adequado. E mais uma vez, né? Não toma nenhum footprint da minha mesa. Então ele fica tudo verticalizado e sem cabos, né? Só realmente mantém os cabos mínimos necessários. Mas vamos falar aqui dentro do gabinete, né? A gente dá aqui uma olhada.
acho que a primeira decisão que eu tive que ir atrás, né, foi atrás desses espaçadores. Eu fiquei muito na dúvida se eu podia ou não conectar eles diretamente, né, a placa-mãe diretamente aqui no acrílico. Eu fiquei com um pouco de receio dessa parte superaquecer e começar a amolecer o acrílico. Mas eu penso que esse acrílico deve aguentar uns 90 graus e tal, então acaba não sendo talvez tão problemático, mas assim, ainda assim eu optei por espaçador, então eu realmente já vou perder aqui um pouco de altura. Mas esses espaçadores, eu sei que tem uns espaçadores maiores e esses menores. Então até parei para ver aqui as medidas, né? São espaçadores que me fizeram perder meio centímetro, né? Eles têm 0,8, então é meio centímetro de espaçamento, mais 0,3 de rosca, né? Então eu já perdi 3 milímetros, né, da grossura desse acrílico, né? O Artesão até me deu a opção de 4 centímetros, 4 milímetros ou 3 milímetros, peguei o de 3, foi mais que o suficiente. Mas já perdi também meio centímetro, né, desses espaçadores aqui. Tem espaçadores maior, tá? Esse eu vou dizer que seria o espaçador menorzinho, mini. Bom, então, dessa parte aí, falando da estrutura, né? Aqui atrás, eu precisaria fazer uma sapata para ficar mais alta a placa de vídeo, né? A minha ideia é que essa parte aqui superior encostasse na tampa, né? Então eu queria deixar ela alta, também até para ser um espaçador, só que aí não existia, né? Nada nesse sentido. Então o que o artesão fez para mim? Ele cortou 4 sapatas, né? Então ele cortou 8 quadradinhos desse, né? Cada um de meio centímetro. Então, aí eu colei um em cima do outro e aumentou-se a altura. Perdão, falei bobagem. Fui medir aqui de novo, cada um tem 1 centímetro, tá? Então, aumentou-se 2 centímetros aqui de altura. Então, eu vim com a furadeirazinha elétrica que eu tenho, né? Furei aqui para fazer a entrada para os parafusos. E nesse caso aqui de baixo, eu furei também aqui na vertical e na horizontal, porque aqui é onde eu fui colocar o segundo parafuso para amarrar a tampa, né? Então, é feita uma cola, eu achei bastante interessante. É uma cola que ele usa lá específica para acrílico. E ele disse que essa cola é uma cola que ela não somente cola, mas ela funde, ela solda, né? Ela derrete os acrílicos dos dois lados, né? Então, é como se não existisse uma separação entre essas peças. E realmente eu senti que é bastante robusto, né? Fiquei com bastante medo de soltar, nunca se soltou. E eu tenho bastante confiança que está bem preso, tá? Esse lado aqui a gente errou um pouquinho na hora de colar, ficou meio torto, mas falei, deixa assim mesmo, né? Porque até soltar na hora e recolar, mas não teve problema. Então aqui eu tinha certa margem de manobra, né? Eu mais ou menos medi onde tinha que ser colado. E aí eu podia fazer pequenas micro correções, né, na hora de furar, né? Então esse cara aqui até não ficou bem centrado, mas aí eu podia depois com calma escolher onde eu ia furar, tá? Então eu já saí de lá com esses quadradinhos cortados e colados. Então, perceba, né, que o cabo riser, né, como eu falei, eu acho que esse cabo de 15, podia ter comprado um de... Não, acho que comprei de 13, podia ter comprado um de 12 centímetros, mas tá bom. Então, eu consigo afixar eles aqui. A placa de vídeo, né, como eu retirei a proteção metálica, a armação metálica de trás, né, então eu aproveitei o próprio parafuso que tinha lá, né, então amarrei aqui, tanto aqui quanto aqui. Aqui a parte da frente, a armação metálica, ela também era presa aqui, mas aí não vai ser necessário, né? Simplesmente a gente vai pegar e colocar aqui diretamente os conectores de vídeo, tá? Então, super tranquilo. A única coisa que ficou faltando, né? Então, se vocês forem perceber, eu tenho fixação aqui, aqui embaixo, né? No Razer. Tá presa aqui no conector, então essa parte não balança. Só essa parte de cima aqui que não tem, né? Não tinha onde eu colocar uma fixação aqui, tá? Eu procurei algum tipo de parafuso, não achei nada. Não queria colar, danificar a placa de vídeo. Então, na verdade, aqui entrava o conector de energia PCI Express 8 pinos. Simplesmente eu amarrei com a abraçadeirazinha aqui, tá?
E ele ficou bastante firme, né? Esse cabo é bastante rígido. Essa parte aqui está conectada e travada na placa-mãe, né? Então essa parte não se mexe, né? Se a gente forçar aqui, ó, praticamente não tem nenhuma mobilidade. Então tá muito preso, muito bem preso. Poderia se transportar tranquilo num carro, não teria problema, tá bom? Bom, fora isso aí tem buzzer. Como eu te falei, o PC Express. Aqui eu acabei conectando, né, toda a parte de que seria de um gabinete externo, né, com os botões do gabinete, né? Então decidi jogar aqui para cima o reset. Então aqui tem tudo passando certinho os conectores de energia. Perceba que é tão compacto, tão pouco compacto esse mini TX, ó, que eles decidiram colocar a bateria aqui, ó, de maneira verticalizada, colada mesmo com a dupla face, tá? E um conectorzinho aqui. Bom, o mini TX só tem duas entradas, né? Espera para memória RAM. Aqui de baixo tá o meu SSD. A placa da ASRock já veio com esse dissipador. Hoje em dia eu penso que seria talvez interessante aquele que tem um radiador mais alto, né, com umas aletas aqui. Eu acho que da parte que esquenta mais é esse SSD. Ele sofre, né, porque como eu falei aqui, as aletas, né, do cooler é na horizontal, não bate ar para cá. Eu sinto que ele esquenta um pouco, nada que prejudique o desempenho e tal, mas ou teria que ser um cooler radial, igual o original que veio ali no próprio processador, né, original aí da AMD. Ou, sei lá, um que fosse alto aqui e que pudesse pegar o ar. Mas realmente não bate ar nem para baixo, nem dessa ventoinha para cima. Então aqui seria uma zona morta, né? Algo a se pensar. As memórias RAM, elas já tem uma armaçãozinha de metal que ajuda a dissipar. Em teoria, essa micro PSU não precisa de arrefecimento. Então, realmente, onde vai aquecer vai ser lá na entrada, né? Na transformação do contínuo do alternado para o contínuo, né? Então, lá sim que precisa de arrefecimento. Aqui um detalhezinho, eu não vou querer abrir isso para vocês, mas perceba que foi feito uma junção de dois pontos desse desse conector de 24 pinos aqui da fonte de alimentação, que é o sinal PC Good, né? Vocês já viram, eu já mostrei dois para vocês, mas na verdade eu comprei três, né? O primeiro, quando eu fiz a primeira compra das peças, né, não veio muito bem a micro PCU que veio lá, ele não ligava muito bem. Depois de investigações, até paguei o diagnóstico numa loja de informática e tal, até eu me tocar que era esse cara. Aparece o sinalzinho de PC Good, né, que é o sinal que diz que as fornecimentos de 12 volts da fonte de alimentação tá ok. Ela não pegava muito bem, então dava uma diferencinha, ficava 11, 10 volts, né? Já naquela primeira, né? Tanto é que eu fiquei forçando, acabei queimando ela. Aí esse cara aqui, aí eu já sabia, né, do problema. Aí eu notei que não fornecia uma boa leitura de sinal. Eu acabei colocando, sei lá, em vez de querer fazer, eu podia ter feito um curto-circuito, mas dei preferência por um resistor alto, né, no caso aqui 1000 ohms, né? Então, foi uma solução que eu achei, funciona até hoje, até 2 anos funcionando assim. Aquele outro que tem duas entradas aqui de energia não precisou fazer, mas esse e o primeiro que eu comprei, tive que fazer. Perceba que existe muita redundância, né, pessoal? Às vezes, quando você compra coisa do AliExpress, é melhor já comprar logo de uma vez as peças que você precisa de maneira redundante. Então, vocês viram conectores, eu comprei 3 tipos e vários sobressalentes, caso não dê problema. O buzzer, vocês viram que mesmo no Mercado Livre queimou. Esses chicotes aqui eu comprei 3 conjuntos, né? É muito baratinho, né? Então não vale a pena comprar um, você morre 90% do custo em frete. Comprei 3 micro PSU, né? Uma queimou, então eu tenho 2. Comprei 2 conjuntos, né? Daqueles bloquinhos de fonte de alimentação. Você vê que aquele sem fã não funciona muito bem, né? Então eu estou utilizando o outro. Esse
Cabo Razer, comprei 2, né? O primeiro não se encaixou muito bem. Cooler, acabei comprando 2 também, tanto o original quanto esse daqui. E o que mais? Então foram várias coisas que foram compradas de maneira sobressalente, né? Um gasto mínimo, infelizmente, mas para dar agilidade, né? Quando você está montando um projeto e não ter que ficar esperando peça de reposição, foi a decisão que eu fiz. Eu acho que foi acertado. Tem uma certa ineficiência, mas consegui concluir o projeto. Então, tinha que ser uma placa mini TX 17cm por 17cm. Aí eu escolhi um AM4 que estava mais barato. Eu já criei logo com um DDR5, mas os preços estavam proibitivos. Bom, aí eu desmontei o cooler da AMD. Então eu tirei essa carapaça aí arredondada para ver se eu abaixava a altura, mas não tive muito sucesso. Então nesse momento eu já troquei o cooler por um da ID Cooling e começo o processo de molde no papelão. Vou tirando medidas, usando fita adesiva, vou cortando. Comecei com uma caixa toda fechada, aí eu fui abrindo os buracos para ver onde se encaixava, né? A entrada e saída dos cabos, as antenas, o I/O Shield. Então a gente vai vendo pouco a pouco como foi o processo de construção. Anteriormente a energia saía ali por baixo, mas eu resolvi abrir mais um buraquinho aí no meio junto com o botão de power. Vocês vão ver aí na parte de trás, ainda não tinha janela de saída de ar da GPU, mas depois de alguns testes eu julguei que era necessário, aí eu já abri essa saída quando eu vi que estava esquentando. Bom, batido o martelo, eu fui para confeccionar, essa é a máquina que faz o acrílico, e aí veio-se a primeira peça, eu tomei mais algumas medidas de como seria a impressão da tampa, antes de voltar lá para o artesão, ele foi bem gentil, deixando eu fazer em 2 etapas. E por que esse processo era importante? Porque eu não tinha noção de onde seria a furação da placa-mãe, onde ia ficar realmente localizada a placa de vídeo. Então você vê que eu já estou aí começando com os quadradinhos de papelão, tentando achar a posição e a altura. Então nesses momentos eu estava medindo a sapata e ver onde que a tampa ia ser atarrachada, também o L superior onde ia ser parafusado e esses 2 filetes que poderiam dar estabilização. Bom, aqui já voltou do artesão com as sapatas de acrílico criadas. Eu já fiz a furação e coloquei os parafusos de elevação da placa-mãe. Agora eu estava fazendo a marcação para furar as sapatas de elevação da GPU. E pronto, furos feitos. Agora é só encaixar tudo no lugar. E a gente já tem aí até com uma noção de proporção com uma lata de cerveja. Ficou bem pequeno mesmo e bem fino. Dei uma revisada nas medidas, então o acrílico na verdade é 2,6 milímetros, tá? O espaçador vai acrescentar aí mais 6,5 milímetros, a espessura da placa-mãe 6,5 milímetros. Então a altura já começa com 8 milímetros e vai ser limitada pelo cooler na altura máxima. E ele, como ele é um pouco inclinado, ele vai de 51 a 53,5 milímetros. Daria para diminuir ainda mais a altura usando um cooler mais baixo. As medidas que vocês estão vendo aqui são as mais exatas, tá? Eu usei um paquímetro de precisão para rever todas as medidas. Então vamos começar a falar dos resultados, né? Que é o que importa. Aí, só com a fonte ligada na tomada e o PC desligado já consome uns 6 watts. Em idle, ele vai estar consumindo 34 watts. Esse idle aí era só quando ele estava com o Windows instalado. Depois, quando a gente começa a instalar os programas, os jogos, né, ele já aumenta um pouquinho o consumo. O objetivo desse PC, além de ser pequeno, é que ele fosse eficiente energeticamente e gastasse pouca energia, e por consequência também esquentasse pouco. Com esse objetivo em mente, eu mexi ali na curva de velocidade de CPU e desligo o Precision Boost Overdrive e faço algumas limitações de energia, né, sempre com esse objetivo de ter a máxima eficiência energética. Então aí vê que a fan vai de uns 700 RPM até uns 1200, temperatura aí de 38 a 58 graus. Hoje estava até frio, já usei esse computador com uns 35 graus, temperatura ambiente, ele não passa muito de 60 graus, tá? E a respeito da energia, aí tá 21, 22 watts de mínimo. Cara, isso, por mais que eu mexi, é o mínimo, tá? Para o processador se manter vivo, não consigo abaixar abaixo desses 21 watts.
E ele vai até aí nesse máximo de 48 watts. No caso ele está limitado pelo PBO, então vai até 94% de performance, 3.800 MHz. Não chega nos 4.200 quando o PBO está ativado, mas se tivesse ativado eu já vi ele chegar a 78 watts de consumo total. Então vamos falar aqui da GPU. Ela estava rodando ali a uns 900 RPM no mínimo, e o máximo eu vejo ali uns 1500 e tal. E esse caso em particular, realmente você tem que fazer um ajuste na curva da velocidade da fan. Quando ele vem com a curva padrão, ele realmente faz um zunido, assim, é baixinho, mas é um zunido que realmente é desnecessário. Essa é uma placa muito gelada, tá? Muito gelada. Realmente a NVIDIA acertou na 4060, não é à toa que eu decidi montar o PC nesse momento, com esse modelo de placa, que eu vi que ela era a mais eficiente mesmo dos últimos tempos, anos recentes. Então a temperatura máxima aí bateu 56 graus, mas na prática eu nunca vi passar muito dos 60 graus, mesmo em dias bem quentes, tá? Então é bastante eficiente. O consumo mínimo de 51 watts tá errado, tá? Eu já vi em fóruns, parece que tem um probleminha no driver da NVIDIA e eles não vão corrigir. A gente até faz a somatória e confere lá no atímetro, né? Não bate 51 watts. Eu calculei por uma regra de 3 que o consumo mínimo dela é 18 watts, 20 watts, tá? E o consumo máximo aí foi a 93 watts, não chegou aos 115, 116 watts de fábrica, porque eu deixei limitado a 78% da energia. Depois dos testes com jogos, eu vou explicar todos os porquês dessa escolha. Com isso, se eu ligo o FurMark com o máximo de uso de CPU, o máximo uso de thread de CPU, eu vou ter 170 watts de consumo máximo, tá? Isso já lá na tomada. Quando eu habilito o PBO e deixo tudo no máximo, né? Eu já vi esse PC puxada lá da tomada uns 280 watts no total, no máximo, tá? Não passa disso. Ou seja, tanto a fonte ali de transformação de 12 volts quanto a pico PSU dá conta de todo esse PC a carga máxima. Bom, estou jogando aqui o The Witcher em Full HD, qualidade alta. Eu deixo o DLSS ligado no equilibrado, mais para fazer o anti-serrilhamento. Cara, roda bem. É uns 110 quadros por segundo, tá? Aí a placa-mãe ali tá batendo os 90 watts, que é onde a gente deixa limitado. Na tomada tá puxando 165 watts. E o The Witcher é o jogo mais pesado que eu tenho aqui, tá? Eu deixo tudo ligado. E muitas vezes quando eu tô numa rotina de jogo muito demorada, né? Eu sei que aí eu tô mais fixada na história do jogo. Às vezes eu diminuo aqui, em vez de limitar 60 quadros, eu limito a 45. Isso aqui diminui bastante o consumo de energia. Lá na tomada vai para 130 e tranquilo. Cara, é imperceptível, até contra 60 quadros você não nota muita diferença não. E vocês veem como, cara, praticamente não usa nada do processador. Tá usando aí 1000 MHz, sabe? Então, por isso que eu muitas vezes falo que não se usa muito, pelo menos para jogos meio de single player, quase não usa processador. A não ser que a pessoa seja competitiva nesses Battle Royale, coisa que eu não jogo, tá? Então, ter um super FPS para mim não é importante. Jogando agora Skyrim, aqui, 60 FPS. Gente, ridículo. Esse processador ele usa aí 700, 800 MHz, tá? Da tomada ali ele tá puxando 105 watts e quase não usa placa de vídeo, quase não usa CPU. É muito pouquinho mesmo. Agora, jogar um jogo como Portal 2 é ridículo. Ele bate ali os 300 FPS e mesmo assim tá consumindo só 111 watts. Deixa eu mudar isso para limitar o frame. Baixei aqui a 60 FPS e aí ficou ridículo, né? Processador 250 MHz, placa de vídeo a 500 MHz.
o uso aqui de energia na tomada tá 75 watts. Então, tem jogos que praticamente não usam muita energia. Eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho aqui da BIOS, ou UFI. Como que eu faço para deixar a fan com uma baixa velocidade? Eu já percebi que o mínimo que ela roda aí é 800, 750 RPM, tá? Não dá para baixar muito. É uma característica da fan, tá? Ela não desliga totalmente. Tem fan que tem fan stop, essa não tem. E aí ele tem esse tal de Fantastic aqui, que aí você pode configurar uma curva, né? Então eu coloquei a menor curva aqui em 20%, apesar de que eu sei que essa ventoinha não baixa abaixo dos 30%, mas eu deixei assim. Então eu consigo ter bons resultados, tá? Realmente o processador fica bastante frio, sem problema nenhum de desempenho, thermal throttling. E o que eu tinha falado, né? Eu costumo não usar muito o processador e eu acho que hoje em dia o padrão da indústria é ter tipo um overclock é, automático, né, mano? Automático já de fábrica, né? No caso aqui da AMD é o PBO, eu deixo isso desligado porque eu sinto que eu não preciso disso, tá? Então, como é que a gente faz para desativar? Basicamente, você vem aqui em AMD Overclocking, aceita, e no Precision Boost Overdrive, né, o PBO, eu deixo desativado, tá? Ele vem aí como automático ou como enable, eu não lembro muito bem. E aí tu pode ir mexendo, mas, cara, não utilizo. Então eu desligo aqui, tá? E eu também desligo essa parte de CBS, CPU Options, eu deixo desabilitado, né? Que é o Core Performance Boost, tá? Então quando eu retiro isso, ele não faz aquele, ele não fica tentando dar aqueles picos, né? De frequência, né? Quando eu faço essas duas configurações, o processador fica lá em 3.500 MHz, em vez do 4.200, né? Que seria o boost dele. Mas eu notei que ainda havia espaço aí para alguma melhora, então eu meio que deixo configurado manualmente aqui a 3.800, né? Em vez dos 3.500 quando a gente desliga o PBO. E eu deixo setado no mínimo, né? A voltagem. Infelizmente aqui nesse software da ASRock não dá para abaixar abaixo de 0.9, mas eu percebi que com 0.9 da voltagem, 3.800 é bastante estável, tá? Colocar a 4.000, 4.100, aí não adianta. Então 3.800, 0.9. É claro que isso aí vai depender do seu silício, né? O sorteio do silício, do seu processador. Mas ligando o PBO ele fica em 3.500, tranquilo. Aqui ele fica oscilando entre 0.9 e 1. Já é uma ótima economia. A fan praticamente não gira e fica muito frio o processador. Agora, falar da GPU, é o mesmo caso, eu estou usando o MSI Afterburner para fazer a curva de velocidade, você vê que está abaixo dos 30% também, onde é o mínimo que ele baixa. E eu deixei limitado aqui a 78% de energia e 65 graus de CPU, essa temperatura nunca bate mesmo, está mesmo limitado pelo consumo de energia. E a diferença aqui é que é controlada por um software. Então, até a tela de login, você vê a fan girando muito rápido da GPU. Mas depois que você faz o login, entra o MSU Afterburner e ele diminui essa velocidade. A gente vai ver algo similar com você no Linux. No Linux eu não sei muito bem como controlar lá a velocidade. Mas no caso da CPU, como é controlado pela UEFI, aí já desde quando você liga, a ventoinha já começa baixinha. Agora vamos falar da parte polêmica desse vídeo, que é eu baixando ou capando a performance máxima de alguns componentes do computador. E a razão do porquê eu faço isso é que esse é um computador gaming, então ele não é muito exigente em CPU. Um 12100F já seria suficiente. Eu comprei o 5600, 6 core, mas por uma questão de longevidade, mas não precisaria. Esse computador, com essa limitação do jeito que tá, eu consigo até programar normalmente, fazer os jogos, tá? Eu teria talvez um problema se eu rodasse programas científicos ou renderizasse vídeo. Não é o que eu faço, então tá suficiente. E nessa tabela aqui é meio que para provar o quão grande foi o ganho de eficiência.
Como eu já falei, os CPUs modernos ele já vêm com overclock de fábrica, né? Então, as fabricantes tentam atingir o máximo de performance, né? Visando os resultados de benchmark, e às vezes não tomam conta muito do consumo de energia. A gente viu isso a AMD fazendo na série 7000 de CPU, gastando muito, depois voltar atrás a 9000 tentando ser mais eficiente, e a Intel veio seguindo nesse sentido. Então, o que se vê nessa tabela é que com o PBO ligado, o CPU-Z atinge a pontuação de 4.500, gastando ali uns 77 watts. Por outro lado, quando se desliga o PBO, a pontuação abaixa para 3.600, só que a energia cai drasticamente para 42 watts. Daí, com aquele meu ajuste de 3.800 MHz e 0.9 volts, atinge-se 4.000 pontos, gastando apenas 39 watts no máximo. A gente viu que o consumo é bem pequeno, né? Dado que o idle está ali em 20, 21 watts. Eu fiz uma coluna aí de eficiência, então perceba-se que essa terceira e última linha é a que tem mais eficiência, com 102 pontos de eficiência. Eu fiz o mesmo processo para a GPU, usando o FurMark. Eu comecei capando ali os FPS em 30, curva Turner, mas não é muito bom. O que funciona mesmo é capar por consumo de energia. Então vamos prestar atenção só nas duas últimas linhas, que eu estou limitando a 78% do consumo energético e depois a 100% do consumo energético. Então, com apenas 78% de energia, fizemos 49 FPS, gastando apenas 89, 90 watts. Por outro lado, com 100%, fizemos 52 quadros, gastando aí o total de 115 watts. Perceba que na coluna de eficiência, 0,55 corresponde a essa penúltima linha, que é realmente a mais eficiente. E aí, a gente está gastando menos energia e sacrificando o quê? 3 quadros por segundo. Do que eu pude perceber, a NVIDIA foi bastante assertiva aí na escolha entre consumo e performance, mas da AMD não. Da AMD a gente consegue ver que existe um grande ganho, uma grande diferença entre a configuração de fábrica e o tweak que foi feito aqui. Lá a gente quase dobrou, foi de 58 a 102. A inspiração para esse projeto foi esse case K29 da SG PC. Ele é bem fininho, tanto é que tem uma base opcional ali de estabilização nos moldes do PS5. E a organização de baixo para cima é a placa-mãe, a placa de vídeo e uma fonte ali no estilo TFX ou Flex ATX. Outra inspiração foi o PC da crise do canal Adrenaline. Eles fizeram o computador dentro da caixa de papelão da própria placa-mãe. Eu falei, se pode fazer na caixa de papelão, e se eu transformar a caixa numa caixa de acrílico? Outra fonte de inspiração foram as fontes de alimentação da HD Plex, só que elas eram estrangeiras e muito caras. Por sorte, através dos anos, o pessoal do AliExpress fizeram um simulacro e deixou bem mais barato essas Pico PSU. Preços. A placa de vídeo tinha opções de R$ 1.800, eu vou falar logo mais ali, mas eu acabei escolhendo a Zotac Solo. Como o SSD é o calcanhar de Aquiles da velocidade, onde eu quis investir bastante dinheiro, então comprei esse da Lexar de 2 TB. Além dele ter esses 7.500 MB por segundo, ele tinha um cache draw de DDR4 de 1 GB, mais uns 600 GB de cache SLC. R$ 30.000 de monitor, geralmente o pessoal não coloca o monitor nesses orçamentos. CPU não precisaria ter sido 830, porque eu não usei o cooler, podia ter sido aquele de 550 do AliExpress. A placa-mãe, essa foi boa, ter comprado na AliExpress, R$ 700, não tinha opções mini TX aqui no Brasil. A memória RAM vai perguntar para que 64 GB? Aqui no passado eu sofri, tá? Então, para mim, o que importa a RAM é a quantidade, não é a velocidade. Então, 3200 CL16. Pelo menos estava CL16 quando o vendedor descreveu. Aí, na prática, eu vi que era só um CL22. Sem problema, super rápido. Ainda tem os caches dos registradores do CPU. Aí também tá o fone e o controle de videogame, que o pessoal a gente não coloca. Aí também tá os dois cabos Razer de 20 e de 15 centímetros. Depois eu vi que 13 ou 12 centímetros que tinha disponível era suficiente. Depois tem 3 Pico PSU e as 3 fontes, né, que são aqueles 3 tijolinhos externos. Por último, eu deixei o gabinete de acrílico, que estava lá em dezembro. Então percebo que desde setembro a dezembro eu fiquei testando dentro da caixa de papelão, do molde de papelão, para ver se as temperaturas estavam corretas, o fluxo de ar estava correto antes de imprimir. Aí tá as caixas dos componentes.
Então, de opção de uma fan, tinha essa Gainward e essa Pallet, que basicamente é a mesma fabricante. Mas o arrefecimento é só esse bloco radial de alumínio. Eu fiquei com medo de não dar conta. Depois eu vi que, na verdade, a 4060 é muito fria. Poderia ter sido essas aí por um preço mais baratinho. Tinha essa opção da Galaxy, essa é legal que tinha o Black Plate. Mas também era esse radiadorzinho, esse bloco de alumínio. Mas eu comprei a Zotac Solo porque ela tinha heat pipes, né? Era o que tinha sistema de arrefecimento mais robusto de todas. Depois eu me pergunto por que tinha placas 4060 com dual fan. Tinha duas opções de cooler da ID Cooling. Tinha esse S30A, que ele tinha 30 milímetros de altura, ele era bem baixinho. E tinha o IS40X, que adivinha a altura? Não é 40 milímetros, é 45 milímetros. Estava mesmo aí na descrição do fabricante. Eu fiquei com esse IS40X porque eu vi o review de um russo e ele realmente tinha uma ótima performance, tá? Mas na prática não precisava de tudo isso. Aqui confirmando que minha fonte é de 550 watts. Aqui a enganação da memória dizendo que era CL16, mas na verdade era CL22. Olha, e para jogar eu tenho teclado e mouse, mas eu tenho esses dois controllers, esse Thunder Robot G60 e um controle do PS5. Queria ver como eram esses gatilhos adaptativos. Vamos se aproximando do final, então vou falar o que eu faria diferente. Na verdade, eu mexo esse PC para lá para cá como um console e é bem ruim ficar levando aquele tijolinho de um lado para o outro, tá? Então eu acho que eu utilizaria essas fontes Flex ATX, TFX dentro do gabinete também, tá? A minha ideia é tirar ela dessas armações, pregar esse circuito impresso aí na lateral e usar uma fan grande que iria ventilar tanto o cooler da CPU quanto a própria fonte de alimentação ali dentro. Na época eu cheguei a tentar ver aquelas fontes de notebook, mas nenhuma casava com a potência requerida. E eu ia querer fazer o gabinete fechadinho, sem essa fresta aí só ia abrir as janelas de saída de ar onde fosse necessário. Talvez colocar uma telinha, uma grade de proteção nessas ventoinhas. Sempre tem um gato ou uma criança que quer colocar a mão aí, ou às vezes um fio que acaba batendo. Por fim, eu desço essa imagem para ter uma noção de proporção. Essa aí é uma TV de 49 polegadas. Ver que o gabinete fica pequeno, daria até para esconder ele ali embaixo no nicho. E eu espero que tenham gostado aí de acompanhar o projeto.